Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu vim trazer para vocês aqui um tema que é muito recorrente nos comentários do canal. Muita gente pergunta questões sobre se seria seguro lidar com os espíritos em dias e horas planetárias que não correspondem àquele espírito, né? Então, recentemente, até um amigo meu estava questionando também sobre o fato dele ter tentado se relacionar com consciências angélicas, e ele disse que em 3 ocasiões ele teve efeitos colaterais muito desagradáveis e sem entender muito bem o porquê de estar acontecendo aquilo ali. E a gente conversando bastante, eu decidi, né, depois de ver também as pessoas comentando a respeito dessas dúvidas, eu decidi trazer aqui então alguns esclarecimentos que podem ajudar, né, aqueles que estão empenhados e decididos a se conectar a consciências espirituais positivas, né? Também negativas, vai servir da mesma forma. Eu disse num dos vídeos que eu apresentei aqui no canal recentemente que uma das maneiras de se conectar com essas consciências espirituais é estabelecer esse contato através de idolatria, né? Então, eu até citei o exemplo aqui do pessoal que lida com consciências tenebrosas, né, consciências das trevas, e se associa a essas consciências. Então, ele presta um culto a essas consciências. Uma outra forma é fazer oferendas, né, em troca de alguma coisa, uma barganha. E também apresentei ali uma terceira opção, que é uma associação com o Deus Criador do Universo, né? E através dessa associação com o Deus Criador do Universo, que ah, de uma forma permite que o operador possa comandar essas consciências que sejam mais indomáveis, né? Não para o Criador, mas indomáveis para o ser humano. Essas consciências mais agressivas, então o indivíduo as coage, né? Mas ele faz isso utilizando-se do poder do nome do Criador do Universo, pois a quem tudo está sujeito. Então, baseado nessa ideia toda que a gente vê aí do que nos é trazido, né, como informação para se acessar essas consciências espirituais, veio até nós também métodos mais simples de fazer essa conexão sem a necessidade de toda a parafernália de instrumentos, né, de ferramentas que se demanda muito tempo para conseguir o material, muito tempo para preparar essas ferramentas, além de que um ritual cerimonial leva horas, né, para ser realizado, para ser concluído. E isso não é garantia de sucesso também, né? Vai ter muitos fatores aí que estarão envolvidos nesse sucesso. Então muita gente tenta buscar métodos mais simples, né, para poder realizar essas conexões e conseguir resultados. O que a gente pode levar em consideração é que isso não é errado e, na verdade, é muito prático quando se trata de questões urgentes, né? Nem sempre você vai ter tempo de fazer tudo conforme manda o figurino, ter que chamar uma consciência à sua presença, que é um ministro, né, do Criador do Universo, ou então uma consciência que rege aspectos da esfera terrena, mas que ainda assim tem uma grande autoridade, e você tem que ter todo um preparo, toda uma formalidade para poder lidar com uma consciência dessa. Imagina você chamar, por exemplo, um político, né, uma autoridade, um juiz na sua casa para fazer uma visita, para você fazer um pedido, e você vai receber ele ali todo desmulambado, né, com a roupa mais velha que você tem, a roupa que você usa para poder arrumar a casa. Você não vai fazer isso, né? Você vai preparar a casa, você vai limpar a casa, você vai estar bem trajado, né, para poder receber essa visita que é ilustre. Da mesma forma, que deve se comportar aquele que decide, né, entrar em contato com uma consciência porque ele vai pedir alguma coisa. Então, métodos mais simples, eles têm a finalidade de não ser necessário trazer essa consciência à sua presença. Você vai simplesmente, é como enviar uma carta. Você vai fazer o seu pedido. É isso que as massas aprendem, né? As massas, quando eu me refiro, é a maioria da população do mundo. A população, ela aprende a fazer as suas orações e fazer as suas petições sem chamar aquela consciência ali à sua presença para um bate-papo. Então, assim, uma forma interessante que é apresentada é de fazer uma mistura, né, de pegar um pouco de ferramentas simples de se fabricar, de magia grimorial,
e dentro da realidade de cada um, né. Então, assim, existem, nos livros, correspondências aos elementos físicos que vão, favorecer com que aquela energia se assente ali, naquele objeto que é fabricado, para poder fazer com que essa energia seja canalizada na realização daquilo que é apresentado durante o ritual, tendo aquela ferramenta em mãos, né. Então, esses elementos nem sempre são acessíveis, né. Por exemplo, você fazer um pantáculo para lidar com o espírito solar tem que ser, de ouro, né, se for fazer em metal. Mas a gente encontra na literatura, na Clavícula de Salomão, por exemplo, ensinando que isso pode ser feito em, pele de animal. Só que tem toda uma forma de preparar esse animal, né, preparar aquele couro, né, de uma forma que leve a uma purificação, né, para que aquele objetivo, aquela kavaná, né, que o operador deseja apresentar aquela consciência que ele vai evocar, ela seja bem direcionada, né, para ser bem aceita. Então, ainda para nós é muito inviável, né, porque ela ensina ali como você vai abater o animal, como você vai preparar aquilo, leva muitos dias, é muito complexo o processo para mim, né, eu entendo aquilo como algo complexo, totalmente inviável para mim. Mas a gente vê, por exemplo, no Tratado Alimentar de Magia Prática do Papi, ele falando sobre se utilizar papel. Que o papel, nos tempos modernos, ele corresponde àquilo que era utilizado para escrita no passado, né. Eles se valiam ali de papiros, que era aquela coisa, né, feita ali, de vegetais trançados, né. E também isso que eu falei aqui, que é sobre o couro do animal, que era também utilizado para fazer inscrições, né, principalmente na magia. Então, nos nossos tempos modernos, Papi orienta ali que, se for possível, que o operador fabrique o próprio papel. Então, naquela época que ele escreveu o livro dele, mais ou menos do século passado, imagino, é bem mais, ele explica ali que era possível comprar uma pasta para que o operador pudesse dissolver aquela pasta, prensá-la e fabricar o seu próprio papel ali para fazer os seus rituais, né. Então tinha também, assim, mesmo ele fabricando, tinha também um processo ali de exorcismo daquele material, né. Então ele provavelmente exorcizava essa pasta e depois ele tinha que exorcizar o material já confeccionado. Então, assim, são meios de o operador entender que no processo de fabricação das ferramentas, né, esses exorcismos que são realizados para fazer esse assentamento dessas energias que correspondem às emanações divinas em todo esse material para um objetivo altruísta. E o que seria altruísta? É uma característica que coloca o operador em uma semelhança ao Criador do Universo, porque o Criador do Universo é naturalmente altruísta. O criador do universo, né, como eu expliquei em outros vídeos também, até bem recentemente, sobre o segredo do Bafomé, todo o processo que envolve a magia salomônica visa colocar o operador nessa posição em que ele alcança uma maior proximidade a essa semelhança com o Criador. E isso é que possibilita que ele alcance também essa autoridade espiritual para lidar com essas consciências. Então, a gente, quando pega, por exemplo, esses métodos que são ensinados na internet para fazer isso de uma forma mais simples, né, onde você vai usar ali um lamen feito de papel. Então, tem um procedimento, né, que você vai fazer para poder adquirir esse papel. Não vai ser qualquer papel, você não vai pegar um papel que está no fundo da gaveta aí que você embrulhou pão, né? Você vai comprar um papel específico, de preferência na cor correspondente, né, à esfera que aquele espírito rege. Ou então você compra também uma tinta, pode pintar esse papel, que foi o meu caso, mas de qualquer forma, você vai utilizar isso daí, vai fabricar aquele lame para ser como uma forma de estreitar essa conexão com aquele espírito. Então, por exemplo, se você vai fazer algo para poder se conectar com esse espírito solar, você vai fazer isso num papel dourado ou amarelo. E a gente vê uma coisa interessante também, é que existe um trecho, pelo menos ali na obra de Eric Perdue, em que ele, assim, ele traduziu, né, os 3 livros de filosofia oculta de Agripa, e esse livro não tem em português aqui no Brasil, o do Eric, né, não tem a tradução do Eric em português no Brasil.
Mas a gente encontra aqui uma outra tradução, que é o do Donald Tyson, traduzido para o português. Mas nessa versão do Eric Purdue, tem ali um trecho onde ele fala que assim, a correspondência dos metais, por exemplo, ali com os espíritos angélicos, né, que regem os dias da semana, é diferente dessa que é trazida nessas tabelas que a gente conhece tradicionalmente, que vem das ordens iniciáticas. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, a maioria ali é de ouro e prata, e alguns casos, quando se usa de cobre, é para objetivos, vamos dizer assim, de um teor negativo, né, e até de chumbo também. Mas vamos focar aqui no que as tabelas trazem, né? Então, por exemplo, tem gente que tem dúvida com relação aos dias da semana. É orientado na clavícula de Salomão que o espírito com que se deseja iniciar esse contato, você faça isso no dia e horário específico das horas planetárias, né? Dia e hora planetária. Então, o espírito solar é domingo, na hora do sol. A primeira hora do dia, quando o sol nasce, é a hora solar. Então, vão ter mais outros 3 períodos em que essa hora vai surgir ao longo do dia, né? Então, a gente entende o seguinte. Tem gente que pensa assim, eu vou fazer isso no dia da terça-feira, igual alguém questionou num comentário. Papi traz no Tratado Alimentar que existem uma certa inconveniência em realizar certos tipos de conexão em horários que não são correspondentes àquela energia que aquela consciência representa. Então, por exemplo, Marte e Sol, nem pensar, não se batem. Na verdade, Marte é uma energia que ela é aplicada com força e rigor, né? Gevura é rigor, é o rigor divino. Então, o rigor divino, ele é balanceado pela sua contraparte, que é o amor, a misericórdia, porém, esse balanço é exercido pelo fundamento que é Tiferet, que é o aspecto solar. Então, aqui a gente vê uma certa clareza através de uma visão cabalística de que a energia de Marte, ela não é uma energia compatível para se lidar com o espírito de aspecto solar, né? Na verdade, o operador ele deve buscar que a força divina, né, através dessa energia solar, venha balancear os outros 2 aspectos, que é o do amor e da misericórdia e o do rigor, né, para que seja aplicado de uma forma equilibrada, né? De outra forma, a gente vê, por exemplo, pessoas que não se valem desse princípio e simplesmente através de uma intenção absolutamente egóica, utiliza-se dessas energias marciais para aplicar ali, segundo a sua noção de justiça, que na verdade muitas vezes pode surgir como uma intenção de vingança, né, e acaba prejudicando a vida de alguém, sendo que, aplicada de acordo com a justiça divina, esse alguém sobre a qual se aplica essa justiça, muito provavelmente será levado a um aprendizado e uma compreensão que o leve a uma evolução. Mas isso aí é algo que cabe às esferas superiores, não é nós que vamos decidir isso, nós não somos juiz. No caso, aí eu deixo o nome do profeta Daniel, que significa Deus é meu juiz. Então, seria uma forma de entender uma maneira mais correta de se lidar com essas energias. Então, assim, é orientado que se faça isso no dia e horário específico para aquela consciência. Você pode, se não for possível fazer isso no dia e horário correto, você pode utilizar-se de outras conexões, né, que tem ali uma certa compatibilidade. Então, por exemplo, Vênus e Sol. Sim, isso é uma forma de conseguir alcançar sucesso e êxito para uma intenção que se deseja realizar alguma coisa, no sentido de trazer, por exemplo, uma paz a uma rixa, né, para trazer algum tipo de realização na área do amor. E também, assim, em qualquer tipo de relacionamento, não só de amor, né, sexual, mas também de amizade, de trazer uma realização no que diz respeito a se alcançar um desenvolvimento de dons para se realizar alguma conquista. Então, assim, existem formas de fazer conexão entre dias e horas planetários diferentes que têm compatibilidades, mas alguns deles não têm essa compatibilidade. Então, eu recomendo que se utilize então dessa tabela que o Papi traz para você estabelecer ali
né, as conexões são mais adequadas quando você não puder fazer no dia e horário específico, que é orientado na clavícula de Salomão. Então a gente vê ali também na clavícula que uma coisa que é levada em consideração é a lua crescente, a lua minguante e a lua nova, né? Então, para trabalhos que são de caráter de teor positivo, né, realiza-se na lua crescente. E para coisas que são de destruição, e quando eu digo destruição, não é só coisa de combate, de ferrar com a vida de alguém, não. Por exemplo, você quer uma doença, né? Então você quer pedir auxílio para que essa doença regrida, para que essa doença chegue a um fim e você alcance a cura. Então, um lua minguante é adequado fazer isso. É para você fazer com que esse mal sofra um processo de retrocesso. Então, a lua minguante pode trazer isso. Então, assim, devem ser observados esses aspectos quando se lida com essas energias, que, no meu entendimento, são energias mais telúricas, mais relacionadas a essa esfera mais próxima da materialidade, mais próxima do humano. Com relação aos aspectos angélicos superiores, a gente vê também essa questão aí da Lua, porque é entendido na Kabbalah que quando surge a noite é um momento em que há a menor incidência da luz divina no plano material. Então, por isso, quando se fala sobre lua minguante ou lua nova, que a lua está coberta, não está visível, então seria um momento onde há a menor incidência dessa luz. E por isso, então, energias de destruição têm uma maior força. Porém, após a meia-noite, quando essa luz começa a voltar a se aproximar do plano material, então seria um horário interessante para se realizar essa conexão com as esferas superiores. Então, assim, a gente observa todas essas relações, simbólicas também em relação à natureza, para que a gente possa aplicar isso de uma forma a trazer uma conexão de assentamento dessas energias através dessa intenção, que você vai colocar ali no seu ato ritualístico. Então eu vou apresentar aqui agora uma forma de você fazer essa conexão sem riscos, caso você decida fazer isso de uma maneira mais simples. Porque a gente vê ali que o processo para fazer um ritual, ele é longo, ele é demorado. Se você decide então que vai fazer essa conexão e não tem tempo de fazer preparação alguma, faça a forma que é ensinada às massas. Bate o joelho no chão ali e ora ao Criador do Universo. Você não vai ver nenhum profeta nos textos sagrados, você não vai ver nenhuma personalidade conhecida nos textos se dirigindo a espíritos diretamente. Os homens santos, que a gente chama de santos, mas dentro do conceito cabalístico são os tzadik. E tzadik no sentido, não, quando a gente traduz como justo, não é aquele que aplica justiça, mas é aquele que tem piedade, é uma pessoa piedosa. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que se assemelha ao Criador do Universo, que tem esse dom da misericórdia. Então, o tzadik é aquele que estabeleceu essa conexão de proximidade ao Criador do Universo. Então, quando a gente vai fazer essa conexão com o Criador do Universo para algo que é urgente, a gente não está não passou por um processo em que se estreita essa conexão, então faz-se uma petição simples, pede ao Criador do Universo, ele se encarrega de dirigir essa petição para que alguma consciência a execute. Ele é o grande arquiteto, então ele vai colocar nas mãos de algum artífice, certo? Então, essa é a maneira mais segura de se alcançar isso. Do contrário, se você tentar estabelecer uma conexão com esferas superiores, que são positivas, principalmente, achando, vai ser muito misericordioso comigo, eu tô com a vida toda atrapalhada, não tem nenhuma conexão com o Criador do Universo, eles servem ao Criador do Universo, mas eu vou chamar um ministro aqui na minha casa totalmente despreparado e vou pedir aqui um negócio aqui, vou pedir uma ajuda. Tem grande probabilidade de você passar por um processo de correção, viu? Então isso pode ser aquilo que acontece muitas vezes quando a gente tenta chamar anjos à nossa presença por um processo que na verdade é um pathworking. Você simplesmente abre a boca e chama aquela consciência à sua presença, sem preparo nenhum. Isso é um pathworking. Agora, se você está preparado, não tem problema fazer esse pathworking. Então, uma maneira que eu vou apresentar aqui agora para você fazer isso de uma forma mais segura, caso você queira fazer isso de uma forma com uma intenção mais potencializada, você vai fazer o seguinte: você vai
Inicialmente, realizar uma segular que consiste em, durante 7 dias, eu já apresentei isso aqui no canal, você vai recitar o Salmo 51 3 vezes ao dia. Só que cada uma dessas 3 vezes, você vai recitar esse salmo 7 vezes. Então você vai levantar de manhã, recita o Salmo 51 7 vezes, né? Primeiramente, óbvio, você vai lá, vai fazer as suas necessidades, depois vai lá, vai se lavar, depois se veste, e aí que você vai lá fazer a recitação do salmo, né? Então você recita esse salmo 7 vezes de manhã. Depois, na hora do almoço, mais 7 vezes. Depois, quando for cair à noite, ali, à tardinha, mais 7 vezes. Faz isso durante 7 dias. E você vai fazer isso recitando esse salmo em cima de uma porção de azeite. Você pode pegar uma garrafa de azeite ou pôr numa uma tigelinha ali, uma quantidade que você achar necessário. Você vai usar esse azeite para unção posteriormente. Depois desses 7 dias, toda vez que você for fazer essa recitação do Salmo 51 sobre esse azeite, depois dos 7 dias você tem ali um azeite purificado. Você vai pegar esse azeite e você vai recitar as palavras que eu vou colocar aqui num PDF para você baixar. E você vai recitar essas palavras para buscar a unção de Deus, assim como ele ungiu aos santos profetas dele. Então você vai unge a sua testa, passa na testa, unge as suas mãos e unge os pés. É isso que você vai fazer. Depois, isso já no dia do seu ritual, né? Já passados os 7 dias. Então você vai usar esse azeite para ungir a si mesmo. E você vai falar aí as palavras que eu vou colocar nesse PDF aí, que são uma forma de ativar essa conexão que você está estabelecendo. Em seguida você faz o banimento com o Salmo 91. Entendeu? Então você vai fazer dessa forma. E isso aí vai te dar uma conexão assim mais forte com o Criador do Universo, porque você já estabeleceu ao longo desse período de 7 dias ali uma intenção de se aproximar dele. Mesmo quando você vai se aproximar de um anjo para falar com um anjo, aquele período que antecede o ritual, você vai pedindo a Deus para que ele permita que você consiga se comunicar com aquela consciência, né, angélica, e obter sucesso ali na sua intenção, ter a sua intenção apresentada e realizada. E o anjo já está de prontidão ouvindo aquilo ali, até que chegue o dia do ritual. Então, da mesma forma, você vai estar buscando a conexão com o Criador do Universo aqui durante esses 7 dias. E 7 dias você observa que tem uma correspondência com as 7 esferas planetárias, são as 7 virtudes que estão acima de Maputo. Então você vai se conectar com essas 7 virtudes divinas para buscar estar em um estado de perfeição para se colocar diante do Criador do Universo. Então, existem maneiras a mais de você incrementar isso tudo. Eu apresentei aqui uma forma bem direta de você fazer isso todos os dias pela manhã. Quando você for, enfim, né, vamos imaginar que você vai usar isso daí, você vai usar esse processo para poder fazer o exorcismo de ferramentas. Vamos imaginar, você vai exorcizar a água, o sal, você vai exorcizar um pantáculo que você tenha feito ali, um lamen, né, que você tenha feito para poder se comunicar com esse anjo. Você vai ter que exorcizar os incensos correspondentes também. Então você vai fazer o seguinte: todos os dias pela manhã, então, você vai, e antes de realizar esse Salmo 51, você recita a oração Beshem Hashem para estabelecer ali um posicionamento em Yesod, para estar diante de Tiferet, que é a luz refletida de Keter. Então você vai recitar o Salmo 51. Você já dá um incremento a mais nessa ritualística. Quando você chegar, enfim, né, no dia de fazer os exorcismos, você vai pegar todo esse material, vai colocar diante de você ali, você vai exorcizar a água, e você pode fazer isso com a água e o sal ali, utilizando o PDF que eu também coloco na descrição de todos os vídeos do canal, onde você vê ali o exorcismo da água e do sal, e tem também o dos incensos. E você segue aquele método, só que o da água e do sal, você vai fazer uma coisa a mais. Você vai, depois de fazer aquela forma que está ali naquele PDF, que é extraído da clavícula de Salomão, você vai recitar também o Salmo 68 para fazer esse exorcismo da água. Você pode fazer isso com todas as outras ferramentas. Ele é um salmo grande, bem extenso, né? E depois que você termina essa parte, você parte então, né, depois da água e do sal ali, você já tem ali uma água que você pode fazer aspersão. Você vai fazer a mesma coisa para exorcizar então os incensos. Os incensos são 2 orações simples e você pode usar também o Salmo 68 para incrementar esse processo. Entendido? Então, passado por esse processo onde você exorcizou a água, o sal e os incensos, né,
você vai buscar que Deus abençoe também. Você quer exorcizar o lame, assentar aquela energia no lame. Então você vai fazer também um procedimento que eu vou apresentar aí no PDF para você assentar essa energia no lame. E em seguida, você tendo esse material em mãos, você pode então fazer a sua petição e realizar ali um salmo específico, né, que seja com o objetivo de canalizar essa energia e ter o seu pedido atendido. Que é conforme o que eu já apresentei também em outros vídeos, que você pode assistir os últimos vídeos aí, você vai entender como que é que funciona a ritualística estruturada em Salmos, que é a base da magia salomônica, né? Que é toda baseada em orações e conjurações, mas que é todo um reforço em volta dessas conjurações e petições é feito através dos Salmos, que é a magia cabalística, né? Então eu deixo aqui esse procedimento que você pode utilizar antes de fazer um ritual simplificado que você possa antecipar. Se você não pode antecipar de forma alguma, segue então esse conselho que eu deixo. Faça a forma exotérica. Simplesmente peça ao Criador do Universo. Não peça diretamente às consciências, porque essas consciências são servas do Criador do Universo. Elas não estão aí para servir você. Elas só vão servir você se você estiver em um estado de semelhança e conexão com o Criador, em um estado de unificação. Do contrário, elas vão te dar uma correção e você pode passar por sérios problemas para aprender a se colocar em uma situação de maior correspondência. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.